Olha só o que está escrito em Mateus 9:1. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram o quê? Um paralítico, deitado no quê? Numa cama. Põe no próximo. Jesus vendo o quê? Jesus fazendo o quê? Agora deixa eu fazer uma pergunta. A fé é visível, sim ou não? Sim ou não? Tem como ver a fé, sim ou não? Hã? Pelo Espírito. Você enxerga a fé. Você vê pelo Espírito. É invisível, mas é real. Por isso que você deseja. Você tem que desejar andar pelo Você tem que desejar. Quando você deseja andar pelo Espírito, não tem nada oculto que não seja revelado. Olha só. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu. Disse ao paralítico. Jesus só liberou uma palavra, porque Jesus olhou e encontrou o quê? Jesus olhou e encontrou o quê? Jesus encontra a fé aqui hoje na minha e na tua vida? Ele está liberando palavras. Ele encontra a fé aqui hoje? Olha só. Jesus vendo, Jesus viu. Depois que ele viu, ele liberou uma palavra e disse-lhes ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são todos os seus. Então o que aprisionava ele era o pé. O pecado deixa o homem paralítico. O pecado deixa o homem paralisado, imóvel. O pecado deixa o homem espírito amarrado. Aí o homem físico, ele corre, trabalha, pula, faz, acontece, mas chega no resultado final, não dá em lugar por causa do pecado. O pecado paralisa. Mas eu quero que você entenda aqui. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus. Jesus chegou curando ele? Não, primeiro Jesus chegou perdoando-os. Por que nós iniciamos o culto pedindo perdão dos nossos? Por quê? Porque quando você inicia o culto, como nós aqui, né? Eu tenho por prática entrar na presença de Deus já pedindo perdão dos meus pecados, porque eu sei que eu vou estar preparado para receber as palavras que Ele liberar na minha vida. Quando nós pedimos perdão e de verdade nos reconciliamos com Cristo verdadeiramente, você se coloca numa posição de receber todas as promessas que Deus tem para mim, para a tua vida. Apóstolo, mas é difícil. Como que é difícil? Pode ser difícil, mas não é impossível. Vai, alguns é difícil. Mas e o Espírito Santo? Quem crê que o Espírito Santo de Deus habita em você? Ele é o espírito de sabedoria, Isaías vai dizer. Põe lá, Isaías, as características do Espírito Santo. Ele é o espírito de sabedoria e de revelar. E ele está sobre a tua vida. Você não entendeu? Ele está sobre a tua vida. O Espírito Santo está sobre nós. Então, se nós andamos pelo Espírito, de maneira nenhuma vamos andar enganados. De maneira nenhuma vamos colocar nossa fé nesse ou naquele. De maneira nenhuma vamos negociar a presença de Deus. Olha só, aí muitos dizem: não, eu tenho o Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo. Gálatas vai dizer a respeito dos frutos do ex. Quem tem o Espírito Santo tem que manifestar os frutos do ex. Olha lá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É o Espírito de quê? É o Espírito de quê? Ah, se vocês falassem, você receberia. Espírito de quê? Essa sabedoria lá, ó, é o espírito de sabedoria lá. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, é o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e do quê? Então quem é que faz eu e você ter intimidade, ter revelações? Quem é que faz eu e você se aprofundar espiritualmente nas coisas de Deus? O Espírito Santo. É Ele que faz eu e você ter experiências. Por quê? Porque Ele nos fortalece, que a vontade que dá é de correr.
É de ter medo. Quem aqui já esteve orando sozinho, trancado, e sentiu a presença de uma pessoa chegando? Quem já viveu isso? É o Espírito Santo. Só que a vontade que dá é de levantar, parar de orar, se estiver de joelho, olhar, mas eu estava sozinho, eu tranquei o escritório, eu tranquei o quarto. De onde está vindo essa pessoa? Porque é a pessoa do Espírito. E aí quem te fortalece para permanecer orando? O Espírito Santo, olha lá, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ele vem de cima para... Ou seja, ele vai se aproximando. Na medida que nós entregamos os nossos pensar, eles vêm sobre nós. Ele desce sobre nós. Na medida que não deixamos a incredulidade agir e começamos a abrir o coração e crer nas manifestações do poder de... Aí o Espírito Santo vem sobre, olha lá, e o repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E é o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecer e de temor. Ele tem um conhecimento e tem um temor do Senhor. Apóstolo, deixa eu te falar, não vou falar o nome da igreja. Pergunta pro Everton, que o Everton frequentava. Sabe, né? Ele e o pastor Dimas me implorou, vamos ali numa visita, vamos. Eu falei, vamos. Você tem que ir lá comigo pelo menos uma vez, que eu quero que a nossa igreja seja daquele jeito, daquele tamanho. Eu falei, tá bom, vamos. Chegamos lá, eu sentei com eles assim. É muita gente, a igreja abençoada. E aí, de repente, a ministra começou a orar e eu falei, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. E, né, todo mundo orando, buscando a Deus. Aí a ministra, cheia do Espírito, Deus tomou ela em línguas, ela caiu sentada, de joelho, depois começou a orar em línguas. E ela falou, dê as mãos. Aí eu falei, ixi, dê as mãos. Aí eu olhei pro lado, nós estávamos em 4. Eu estava na ponta, assim. Aí eu falei, Espírito Santo, vou liberar para eles aqui. Aí segurei na mão. Daqui a pouco eu vi o pastor Dimas assim, se entortando. Eu falei, ele tá pensando que é o louvor, Senhor. Ele tá achando que é o louvor. Daqui a pouco o varão que tava do lado também, Mateuzinho, começou a se tremer. Aí pegou no bro. Aí pegou numa moça, ela caiu endemoniada. Aí lá na última fileira, o Everton olhou assim e falou, foi o senhor. Eu falei, eu não sei de nada. Falou, não, isso aqui não tem aqui, é coisa sua. Eu falei, aí os irmãos desceram, os obreiros com pano, né? Não tem costume, não é nada contra. Tô dizendo assim, pra você ver quando o Espírito Santo de Deus vem. Aí jogaram o pano, em nome de Jesus. Aí eu olhei de longe assim, sai em nome de Jesus. E continuei de mão dada assim. Aí a moça voltou, a Herto veio de lá aqui comendo meu juízo. Isso é coisa do senhor. Tô lá quase sempre, né? Não aconteceu isso. E aí, na hora que eu vi o pastor, né? Sentindo o poder de Deus. Por quê? Diga, consciência. Na hora que deu as mãos, eu falei, Senhor, eu quero que incendie. Já que deu as mãos, eu quero que todo mundo seja tomado do Espírito. Aí que tá. Só que Deus visita os corá. Então tem pessoas que ela precisa ser limpa. Primeiro tem que ir embora o impostor. Aquele que quer morar no templo de Cristo sem pagar aluguel. Aquele que invade. Para vir o verdadeiro dono. E quando o verdadeiro dono chega, o outro tem que ir embora. Só que mal as pessoas pensam, não, mas manifestou. Mal as pessoas sabem que naquela hora chegou a vida, quem está entendendo? E a mentira foi embora. Eu vivi essa experiência assim com eles, assim, e aí eu vim calado, né? E aí, nossa, o pastor Dimas, presença de Deus foi forte. Eu falei, foi tremendo. Eu quietinho, né? Consciência. Consciência. Ah, não que ele não tenha, consciência. Quando você tem consciência, intimidade com o que você está ministrando, é diferente. E não vem de você. A glória não é sua, a honra não é sua. A alegria é nossa, mas a honra é a glória do Senhor Jesus. Quem está entendendo? A alegria é nossa. Mas como é que você desfruta disso? Diga práticas. Se eu te der uma chave aqui para você aprender ela, e se você não praticar, chega um certo tempo ela não se manifesta mais. É prática. Como diz, a prática te leva
ao aperfeiçoamento, à perfeição. Deixa eu te falar, se você vê na Bíblia, tinha escola de quê, pastor? Escola de profetas. Então é algo em si ensinável. Ô, Rodrigo aí, meu filho agora. Meu filho Rodrigo lá no fundo chegou e falou: não sabia que isso era ensinável, apóstolo. Eu falei: é ensinável. E está na Bíblia. Está na Bíblia. Então veja bem, você acha que Deus chamou para você vir mais um culto, mais um dia de culto, para você sentar, meu Deus, ouvir a palavra, Deus falou, não. Ele te chamou, ele está dizendo assim, ó, vamos se equipar aí, ó. Vou te colocar aí, vamos despertar aí o que já está em você, porque tem almas aí que através dos dons que habitam em você vai ser desperta, vai ser alcançada, vai ser curada, vai ser liberta. Vamos se posicionar. Tem almas aí, vamos se equipar, vamos se encher da presença, vamos despertar os dons espirituais, porque tem almas que para o reino vai vir através da sua vida. Mas por que a guerra começa às vezes tem em todo mundo? Tem uns que enfrentam muita luta na área da saúde, quando Deus vai usar na terra. Mas a grande parte, ou alguma, é na área financeira. Por quê? Porque Deus quer, vou falar de mim, porque Deus quer que nós se desapegue das coisas da terra e coloque o coração nas coisas do Espírito. O que vai acontecer? As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. É assim que funciona. Buscar em primeiro o reino e a justiça. E as demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. Bênção geram bênção. Se você tem a presença, aonde você chega, algo sempre vai acontecer. Tenha consciência, não é você, mas é o que está sobre você. Não é você, mas é aquele que está sobre você, que está conduzindo você. Por quê? Eu aprendo isso com o Espírito. Deus pega as coisas que não são, as coisas vis, para confundir aqueles que pensam que são. Quem está entendendo? Deus pega aquele improvável, que ninguém dá nada, e fala, é em você que eu vou depositar. É em você. Base bíblica? Tem várias. Davi, quando fugiu de Saul, ele foi para dentro de uma caverna, onde só tinha o quê? Qual foi o exército de Davi? Só os piores, só os assassinos, ladrões, aqueles que não podiam viver. E dali levantou um grande exército. Dali levantou. Então não é o que a gente pensamos, mas é o que Deus nos mostra. Enquanto ficar com essa velha mente, com esses velhos pensamentos, não vai desfrutar das coisas novas. Se eu começar a falar o que eu estou vendo, vai chamar eu de doido, mas eu sou doido por Jesus. Acabou de entrar anjos aqui com a bandeja na mão. De Camandaraçô. Remanda séria Sikyo. Acabou de entrar. De Calama Siriácia. Pode chamar o de doido, do jeito que você quiser. Acabou de entrar anjos de Calaçória com uma bandeja prata e coisas douradas. Ele não me revelou ainda coisas douradas sobre a bandeja. Como falar de um Deus tão poderoso, tão grande, e não crer nas visões espirituais? Como falar de um Deus que está no controle de tudo e de todos, que tem autoridade no céu, na terra e abaixo dela, que tem autoridade sobre todas as coisas e não crê nas manifestações espirituais? Senhor, são muitos, nós iremos morrer aqui. Aí vai Eliseu e fala assim, Senhor, abre a visão dele, para que ele possa ver que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. De Camandaraceia. Abre a visão dele. Na hora que ele viu o exército cercar a cidade, faltou fé. Falou, agora nós vamos morrer. O profeta, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, abre a visão dele, Senhor, abre a visão dele. E quando Deus abriu a visão, cavalos e carruagens de fogo. Quem está entendendo? Ah? Qual foi a direção do profeta? Cega eles, Senhor. Cega eles. Todo mundo ficou cego. E eles passaram. Quem está entendendo? Deus está cegando inimigos da tua vida. Deus está cegando inimigos espirituais, demônios.
Deus está cegando. A partir de hoje, demônios que te perseguiam, maldição hereditária que vem de familiares do antepassado, lá dos antepassados, não vai mais te ver, não vai mais te encontrar. Deus está cegando, ele está dizendo, vou te deixar invisível. Eu vou te deixar escondido. As trevas não vai te ver. Sabe o que ele está falando no meu espírito? Quer mais base bíblica? Aí Jesus pregando dentro da congregação. Pegaram Jesus e não gostaram do discurso, vou resumir. E foram tentar jogar Jesus no abismo. O que Jesus fez? Passou por todos eles. Ninguém conseguiu tocar Jesus. Deixa eu te falar algo. Diga assim, Jesus estava em forma de homem. Não esqueça disso. O que Jesus fez? Na beira do abismo, ele está me trazendo a visão, na beira do abismo. Jesus falou, é chegada a minha hora. Quem são vocês? Passou por todos eles. Por causa do poder do Espírito, eu profetizo assim vai ser você. Aquilo que foi engano na tua vida, aquilo que foi mentira nos seus caminhos, vai ficar longe de você a partir de hoje. Não vai ter acesso à tua casa, à tua família, não vai ter acesso a você. Tudo aquilo que foi mentira, tudo aquilo que foi engano, não vai mais te tirar da direção. Não vai mais te roubar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus hoje está fazendo coisas novas em nossas vidas. Quem crê nisso? Calma que eu já estou caminhando para encerrar. Volta lá, filha, Mateus 9:1. Mateus 9:2. Lá, Mateus 9:2. Oh, Espírito Santo. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são seus pecados. Próximo, filho. E eis que alguns dos escribas diziam entre si. Ele faz o quê? Porque ele não via Jesus como Cristo. Ele não via o Espírito que estava sobre Jesus. Ele via Jesus como um homem nato, assim como ele era. Sabe que tem pessoas que duvidam quando Deus está trabalhando com você? Eu não posso dizer que Deus Deus te usa. Eu não gosto dessa palavra. Deus usou uma jumenta. Eu estou usando o microfone, daqui a pouco eu não estou usando mais. Deus trabalha com você. Quem está entendendo? Quando Deus está trabalhando com você, sabe que tem pessoas que jogam pedra, critica? Porque ela é carnal. E ela não aceita que você ande pela fé. Quem está entendendo? Ela quer que você ande no natural dela. Não, se for até onde a minha fé alcança, é real. Passou disso, eu não aceito. Porque ela é carnal, ela não nasceu do ex, ela é religiosa. Ela nasceu da placa da igreja, da doutrina da igreja, não do Espírito. Então, olha só. Eis que alguns dos escribas diziam entre si, entre eles, ele blasfema. Por isso que eu amo Jesus. Diga assim, o poder da revelação. Olha só o poder da revelação se manifestando. Põe no próximo. 4. Mas Jesus conhecendo o que, igreja? Então diga assim, Jesus conhece. O quê? Seus pensamentos. Olha lá, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos disse, por que pensais mal? Aonde? Vosso coração. Viu? Poder da revelação. Jesus já sabia o que todos estavam pensando. Da mesma maneira que ele já sabia o que todos estavam pensando, da mesma maneira, com a mesma visão, ele enxerga a minha e a sua fé. Quem está entendendo? É dessa mesma maneira, por essa revelação, que ele enxerga a fé. Assim como ele sabe os seus pensamentos, ele também vê a minha e a sua fé. Se é fiel e verdadeira. Olha só o próximo passo, no 5. Lá. Pois o que é mais fácil? Jesus falou assim, ó, vou entregar algo para vocês, vê o que é mais fácil. Dizer ao paralítico, perdoado são os seus pecados, ou levanta-te e faz o quê? Jesus falou, escolhe aí, qual caminho vocês querem que eu faça? Põe no próximo, filha, no 6. Olha lá. Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, diga na terra, diga na terra, autoridade para fazer o quê? Vocês querem que eu escandalize a fé de vocês ou não? Sim ou não? Sim ou não? Escandalizar a fé de vocês, quer ou não? Só o comecinho ali. Ora, para que saibais que o Filho de quem? Tem na onde? Autoridade para quê? Escandaliza ou não? Deixa eu te falar algo. Vou falar de mim. Sabia que pessoas, quando se aproximam no final do culto, ou no decorrer do culto, o Senhor fala assim, perdoa o pecado dela. Sabia disso ou não? Deixa eu te falar, para escandalizar. Quero que você saia daqui escandalizado, ou você crê. Procura na Bíblia. Vou falar de mim, tá? Vou puxar para mim a responsabilidade. Eu tenho autoridade dada por Deus de perdoar os seus pecados. Eu tenho. Já para te escandalizar. Por quê? Porque quando eu vou diante e falo assim, perdoado estão os seus pecados, automaticamente eu estou te preparando para receber todas as bênçãos e as promessas do céu, para receber o novo do Espírito, e Deus é esse, e Deus precisa de alguém na terra se movimentando com a sua autoria. Olha lá que está na Bíblia, olha lá. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua. Sabia que tem curas? Já vivi muitas. E tem milhares, bilhares para viver ainda. Que o Senhor falava assim para mim, ora em espírito e perdoa o pecado dessa pessoa. E ele me levava em espírito e falava assim, porque a alma dela está presa agora. E Deus me levava lá. Perdoa. E quando era perdoado, os demônios gritavam. Maldito. Por quê? O príncipe deste século cegou o entendimento de muitos, para que não veja a glória de Deus. Se cega o entendimento da pessoa, ela vai achar que só é assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem entendimento. Só vai sobressair no mundo espiritual se tiver compreender entendimento. Olha lá. Tá lá, tá na Bíblia. Muitos lêem, mas não sabem o que está lendo. E como que você vai libertar uma pessoa? Primeiro, perdoando os seus pecados. Para isso, a Bíblia vai dizer que casa dividida não prospera. A pessoa tem que querer. E quando ela quer ser liberta, após, como assim? Você não tem que ir lá e guerrear? Jesus chegou perante um paralítico e disse, o que queres que eu te faça? Tem que partir de mim e de você. E aí, se crê, você crê que eu posso fazer tal coisa? Jesus falou para ele. Ele falou, eu creio, eu creio. Tu podes. Então veja bem, Jesus ele volta para mim e para você sempre a responsabilidade. Por isso que quando uma pessoa quer ser liberta, aí eu falo, acabou para você, demônio, que ela quer. E eu tenho autoridade para libertar ela. Pena que ele não veio aqui hoje. Tem um entre nós, obreiro, hoje ele é empresário. Ele chegou aqui como um empresário falido. Hoje ele é empresário. Ele falou que o primeiro dia que ele pisou aqui numa live, em pandemia fechada, ele foi liberto. 3 dias virado nas drogas. Mas ele quis ser liberto. E quando ele chegou aqui, o poder de Deus o libertou. Quem está entendendo? Então veja bem, há autoridades na Bíblia, através da palavra e do Espírito, que você deve usar. Você tem legalidade para usar. Aonde eu não te aconselho? Onde eu não te aconselho lá? Um drogado na rua, um bêbado, uma pessoa ali em estado de rua. Vem cá que eu vou orar por você. Você oferta oração para ela. Tá errado? Nem sempre.
mas às vezes ela não quer. Onde que é errado? A pessoa vem, não, vem cá. Em nome de Jesus, diga assim, unção. Diga com fé, unção, respeita, autoridade. Se você é uma autoridade sobre a tua vida, tem uma unção. E quando você vai orar por uma pessoa que está presa por um vício, a sua unção, naquele momento, expulsa o demônio que está escravizando ela. Porque a unção respeita a autoridade e você é uma autoridade. Então a tua unção vai se movimentar. O que acontece onde eu não aconselho? Porque antes eu era caçador de demônio. Eu ficava procurando pessoa para ser liberta. Só que aí eu fui ganhando com si. O Senhor falou assim, uma certa feita. Sabe aquele rapaz que você orou? A vida dele vai piorar. Falei, Senhor, por quê? Porque ele não quis. Quando você expulsou os demônios, ele ficou liberto. Ele ficou puro, limpo. Mas o que aconteceu? Ele voltou para as práticas, porque ele não quer ser liberto. Então voltou 7 vezes mais. Parece simples falando, né? Mas quando você coloca a mão, se você tem uma autoridade, se você tem uma unção, você se depara com as legiões gritando contra você. Você ouve. Já teve dias de eu chegar do culto da nossa igreja de Carapicuíba, no início, tomava conta das 2 igrejas. Eu parei o carro ali, eu tinha que ir para o monte, estava com alguns obreiros. Eu tive que estacionar um carro descido no ouvido. Eu comecei a ouvir muitas vozes. E o Senhor falava assim, o dom das revelar está sendo acrescentado. Está ouvindo as vozes gritando. Falei, Senhor, o que é isso? Me ajuda. E aí ele foi me dando consciência. Por causa da santificar, muitos dias de jejum, de oração, Bíblia, aos dons. Eu acabei de vir num culto, de quase 4 horas de culto. Eu ia estacionar o carro para ir no carro do obreiro. Deixei no meu carro, no meio fio da calçada, coloquei a mão no ouvido. Falou, o que foi, apóstolo? O que foi? Eu falei assim, calma, eu estou escutando muitas vozes. Pessoas gritando, pedindo socorro, me ajuda. Você tem noção que se Deus abrir a tua visão espiritual? Quem aqui quer ter visão espiritual? Deixa eu te ensinar algo. Se prepara que você vai ver os 2 lados. Só que o lado que você mais alimentar é o que mais vai se apresentar. Quem está entendendo? Te dou um conselho. Quando você vê o lado negro, escuro, que ele se manifesta, só repreende no nome, não fala, não verbaliza, senão você dá autoridade para ele. Só repreenda. Agora, quando você vê os anjos, de Calacéria Bácia, quando você vê os anjos, você fala, tem anjos de Deus aqui. Quem crê nisso? Vou encerrar. Deixa eu te falar algo. Diga assim, há uma autoridade sobre a minha vida. Há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Não deixa as situações, o que você está vivendo, as necessidades às vezes, ou o dia mal às vezes, te impedir de desfrutar o que Deus tem na tua vida. Não deixa reger a tua vida espiritual. As situações que você está vivendo não pode conduzir a tua vida espiritual. A tua vida espiritual tem que ser conduzida pela palavra e pelo Espírito. Quem está entendendo? Olha só. Tô fidando, vou encerrar. Olha só. Põe no 7, filha. E levantando-se foi para a sua, imediatamente ele obedeceu. Olha o 8 para final, olha o 8, ó. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificava quem? Então tudo que Jesus fazia era para a glória de quem? Aonde que o homem paralisa os dons? Quando ele atrai glória para si. Aonde que cessa os dons espirituais? Quando atrai honra para si. Eu fiz, eu sou, eu conheço. Acabou. Aquele ali não vai cair, ele já caiu. Olha o que a Bíblia está dizendo. A multidão vendo isso maravilhou-se e glorificava a Deus, que dera tal poder a quem? Deus deu tal poder a quem? Quando a Bíblia diz homem é homem e mulher, então quem crê que tem um poder de Deus na sua vida?